Fala galera, tudo certo? Estamos em São José do Rio Preto, gravando mais um episódio do CaletCast, Lucro Além do Óbvio. O objetivo de hoje é a gente aprender a transformar o complexo em oportunidade, colocar dinheiro no teu bolso. Para falar sobre isso, eu convidei e ocupei os estúdios e o escritório da Visão Tributária, que é da minha amiga, da minha sócia, da minha parceira de negócios, Mainara Fogaça. Mainara, boa tarde, muito obrigado por receber eu e a minha família. A gente está muito feliz de conhecer essa cidade que é vibrante, pujante, e me conta um pouco mais sobre quem tu é e o dia a dia da Visão Tributária e dos negócios. Primeiramente, seja bem-vindo, é uma honra receber vocês aqui. Estreando, né? Porque a gente também não tem podcast e agora você vindo aqui e falou assim, por que não já não colocar o nosso no ar, né? Isso mesmo, isso mesmo. É uma honra, você é um parceiro, um profissional incrível que a gente quer para nossa vida. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo, as portas estão sempre abertas. Eu estava brincando com o Jefferson, né? Convidou, a gente veio, né? Talvez ele se arrependeu, mas agora já estamos aqui. Eu, a Ana, o Matheus, a gente está muito feliz pela recepção. E muito feliz de poder levar esse conteúdo, falar sobre isso e deixar registrado, porque a gente acaba conversando nas rodas de negócio, nas rodas de empresários que a gente anda, mas deixar isso registrado e talvez eliminar dúvidas do pessoal do quão complexo isso parece e de quantas oportunidades isso esconde muitas vezes, né? Mas antes da gente entrar em recuperação tributária, eu queria saber, e queria que tu contasse pra galera quem é a Mainara. Vamos lá. Mainara Fogaça, sou eu tributarista de negócios, eu falo que antes de tudo eu sou mãe, sou esposa, sou empresária, e hoje todo isso que acontece, esse meio na qual a gente vive, lá atrás, há muitos anos foram planejados, mas a vida deu alguns percalços aí, a gente não esperava. E eu falo que quando tem um propósito, as coisas vêm acontecendo. E todos têm oportunidade na vida. Todo mundo tem oportunidade, eu sempre prezo isso. E sempre falo, só que a gente tem que ter sabedoria, ter discernimento para entender e conseguir enxergar isso. Sim. Então, tenho 22 anos de experiência na área fiscal, iniciei muito jovem na contabilidade, eu tinha 14 anos na contabilidade, eu não podia nem ser registrada na época, e eu lembro que eu trabalhava sem registro, mas foi uma oportunidade e tanto. E aí eu fiquei praticamente 10 anos trabalhando na área fiscal, já fui supervisora de departamento, trabalhei com grandes empresas, eu falo que eu comecei no formato correto, aprendi do formato certo. Eu tive anjos no início, anjos na minha vida. Por isso que eu prezo muito, quando a gente vai ensinar alguém no início, sempre ensinar da forma correta, porque isso faz total diferença. E isso fez total diferença na minha vida. Claro, foi uma base super sólida para tu conseguir deslanchar anos depois. E eu sempre tive uma vontade de empreender. Mas lá atrás, nos meus 19, 20 anos, eu não enxergava empreender na contabilidade. Até porque eu não gostava muito do cenário da contabilidade em si. Porque eu me sentia presa no sistema. Na época era tanta GIA para entregar. Obrigação acessória. Só veio aumentando depois. Bem na minha época também veio a obrigação acessória dos SPETs. Isso foi aumentando. E aí eu comecei a ver que eu teria que ficar presa ao sistema. Aí eu fiquei recuada. Eu não enxergava como empreender nisso. Entrei na faculdade de Direito, ingressei na faculdade de Direito, eu e o Jefferson, casamos em 2009, em 2010, nós dois ingressamos em conjunto na faculdade de Direito, isso. Eu achava que o Jefferson não ia virar nada, porque o primeiro ano ele só colava. Todo mundo fala que nos podcasts eu só entrego o podre do Jefferson. Não, mas quem diria, é uma batalha para gerar um grande profissional. Verdade. E eu trabalhava ali na contabilidade, e aí eu falava assim, gente, eu quero empreender. Eu falava assim, eu não quero ficar refém do sistema. E aí o que eu fui fazer? Comecei a empreender. Adivinha no quê? Fui ser sacoleira. Eu ia lá no Brás. De roupa? De roupa. Nem contabilidade, nem direito. Eu fui ser sacoleira, eu vendia roupa. Lógico que a contabilidade ali sempre atrelado, mas comecei a vender roupa, minha sogra tinha uma loja de roupa, e eu comecei a vender roupa e começou a aumentar. Na hora que eu dei conta, eu estava com uma loja física já, lá em Araçatuba, que eu morava em Araçatuba.
E aí foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. E aí eu peguei e falei, preciso sair do escritório e só empreender. E aí, paralelo a isso, eu sempre assessorava alguns escritórios na época do SPED, então assim, sempre tive, eu falo assim, sempre fiquei no meio para não perder 100% contato, mas não passou a ser minha principal fonte de renda. Sim, porque ele foi para a loja e tu tinha essas assessorias por fora. Isso. E aí depois fui empreender também em outro segmento, tive um call center. Ainda não chegamos no direito, né? E junto eu fazia a faculdade de direito. Eu tinha a loja, trabalhava nós tínhamos um call center, que era eu, o Jefferson e minha sogra. A família inteira trabalhava lá. Nós chegamos a ter a média de 60 funcionários, 4 unidades. E aí começamos a achar que estávamos ganhando dinheiro. Porque tem hora que a gente se sabota. Aí eu falei assim, não, vou terminar a faculdade de Direito, mas eu acho que aquele objetivo que eu tinha, porque quando eu iniciei a faculdade de Direito, o objetivo era trabalhar na assessoria tributária. Eu sempre gostei da parte administrativa, mas também não sabia como que era o mercado. Sim. E aí, tu queria só, vou atrás de conhecimento, porque eu vejo que tem coisas aqui. Sim, eu sempre entendia que independente do cenário, precisava ter uma graduação para ter até autoridade e respeito no mercado, mas eu não entendia como que era. Para mim, tributarista era só o que trabalhava com auto de infração. Sim. Não enxergava o consultivo. E aí, com tudo isso, chegamos a ficar com o call center durante 3 anos. E aí nós era uma empresa terceirizada e do dia para a noite, do nada, a empresa tirou o serviço de nós falimos. Cortou o contrato. Sim, tu era uma terceirizada, não quero mais. E aí ligar. A gente, com essa quantidade de funcionário, o ticket de custo lá em cima já, então assim, tirou o nosso chão. E aí a gente teve que pensar, tentamos, porque a nossa família trabalhava com a gente também. Sim. Não era qualquer empregado. Então a gente também trabalhava com muitas vidas ali. Quantas famílias seriam impactadas? Então a gente tentamos por mais 5 meses. O que a gente adquiriu de bens naquela época, a gente vendeu tudo para manter. Isso, para manter o compromisso com todo mundo, até que não deu certo. E a gente preferiu largar o barco. Falou, não vai dar. E aí, com isso, realmente... decisão difícil, né? Decisão, enfim. E aí, realmente, não tinha outro caminho, não tinha plano B, só tinha o plano A. Aí eu cheguei pro Jefferson e falei, ou agora a gente foca, porque a gente tinha acabado já, nesse tempo todo, já tinha terminado a graduação, tava ali, pegava algumas açõezinha ou outra, o Jefferson já estava advogando, pegava uma situação ou outra na parte trabalhista, eu falei, olha, eu vou focar no tributário. Vou focar no tributário, vou fazer uma pós, vou me especializar, eu quero entender como funciona o mercado. E não tem plano B. Ou vai ter que dar certo ou vai ter que dar certo. Vamos fazer isso que der certo agora. E aí foi. A gente começou com a cara e a coragem, sem nada. Sim, perdemos tudo. Chegamos a ter nome negativado, Serasa, SPC, tudo. E aí começamos, é o que eu falo, que todos têm oportunidade. E a gente, naquele momento, não desistimos. A gente pensou, eu tinha 2 opções, 2 cadeiras para sentar. Ou a de vítima, e eu ficava me lamentando. Sim, não deu certo. Isso. Ou a outra de persistência. Vou aproveitar o que deu errado aqui para me dar força para mim escalar. E foi isso que a gente fez. Foi agarrando outras oportunidades, o caminho foi te levando para um lado, mas a raiz da motivação, da tua graduação ainda estava lá, né? Porque ela é verdade. Hoje a gente tem certeza que ela era muito verdade dentro de ti, né? Sim, e é onde que eu sempre falo, pode ter uma direção. Hoje eu entendo porque eu precisei passar por esses 6, 7 anos. Eu era uma pessoa extremamente tímida, que eu não conseguia vender. E eu tive um comércio, uma loja de varejo, de roupa e um call center. Sim, que é força de venda. Eu fiz todos os treinamentos de venda possível. Liderei equipes de venda. E eu acho que é isso que me fortaleceu para chegar até aqui. E assim, a gente pode até falar, mas era uma empresa pequena, mas dentro da grandeza que a gente tinha na época, para nós era muita coisa. Então a nossa perca foi alta dentro da nossa visão. Claro. Então dentro da nossa visão, a perca foi alta. Então a gente sentiu que realmente foi uma primeira quebra, né? Sim. E aí dentro disso criamos forças e seguimos. Sempre com Deus na frente, eu falo, ele sempre me deu direção e a gente foi alcançando. Resumindo toda essa história, começamos
como eu trabalhei na contabilidade, então eu entendia qual que eram as dores. Então, quando eu comecei a mapear, fiz diversas mentorias, fiz vários cursos, comecei até ter obesidade intelectual de tanto conhecimento, mas eu já não sabia como que eu vou fazer com todo esse conhecimento e aplicar isso. E aí eu comecei eu precisava entender como. Sim, para te dar segurança, tu foi atrás de buscar conhecimento de tudo quando foi lado, e aí uma hora pesou mesmo, né? Isso, eu falei, eu preciso aplicar, e por onde eu vou começar? Por onde que eu vou ter clientes? Porque eu não vim de uma Big Four, eu nunca trabalhei no escritório de assessoria tributária, eu sempre estava nos bastidores de um escritório de contabilidade, eu nunca trabalhei com vendas, nunca vi um escritório de advocacia na recuperação de crédito. E como que eu ia estruturar o meu escritório e crescer? Quem vê hoje o que é a visão tributária, fala assim, mas não, é impossível. Falo, mas sim, porque não tinha ninguém para modelar, né? Vivi isso aqui. Por exemplo, se fosse abrir uma empresa de serviços contábeis, seria fácil. Se eu trabalhei aqui, eu sei, eu preciso disso aqui. Mas no teu caso não aconteceu. E é o que eu falo, a gente está sempre em constante mudança, tentando melhorar a cada dia os processos. E no início, começou eu e o Jefferson. E aí eu falei assim, eu preciso escalar. Aí eu ligava nos escritórios de contabilidade para que a gente pudesse oferecer o nosso trabalho em meio de parceria. Naquele momento eu nem entendia de ecossistema de parceria, mas para mim eu sabia que eu tinha que oferecer aquele trabalho. E foi isso. Só que, como a gente morava em Araçatuba, eu sentia que ali já era pequeno para nós, aonde eu queria chegar. E aí comecei a estudar e mapear mercados. Na época eu mapeei Ribeirão e São José do Rio Preto. E São José do Rio Preto, na época que eu comecei a mapear, falei, vou tentar por lá, se não der certo eu vou para Ribeirão. E eu comecei a ligar, eu ligava nos escritórios de contabilidade. Daqui, São José do Rio Preto. Puxava, dava um Google, aí eu se passava da minha secretária. Aí eu falava que eu era secretária, Mainari do Dr. Jefferson, porque a gente tinha uma solução para os escritórios dele. E eu estava com uma agenda disponível naquela semana. E como eu tinha visto que era um escritório qualificado, eu precisava apresentar uma oportunidade. Aí agendava horário, eu ia lá, eu e o Jefferson. A gente ficou fazendo essas visitas 1 ano e meio, de Araçatuba para Rio Preto, Araçatuba para Rio Preto. Aí com isso a gente começou captar os nossos primeiros clientes. Sim, porque ele fechava parceria com o escritório contábil e ele indicava os clientes. E aí eu falei assim, tá na hora da gente mudar. Tá na hora da gente mudar e criar desenvolver, né, a nossa empresa lá e crescer. E aí foi uma decisão que a gente teve. Sim, aí, já uma decisão de vida, daí mais uma decisão de vida. Porque a gente não conhecia ninguém aqui, nenhum familiar, nada. E aí nesse tempo a gente decidiu, aí eu descobri que eu tava grávida. Eu era 5 anos tentante, pela medicina era improvável uma gravidez natural, e na hora que eu tomamos a decisão, eu descobri que estava grávida. Falei, e agora, né? Sim, daí vocês mantiveram o plano, vieram pra cá. Na hora eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado para não se sabotar. Sim. E aí a gente tem que ser firme. Eu falo, e o parceiro de vida é tudo, é essencial. Fundamental. O primeiro, não tem... porque ali... Se dentro de casa tu não tem união, nada... E aí com isso desenvolve. A gente decidiu. Minha mãe também foi essencial. Falou, filha, vai, o que você precisar de mim, estou ali. E aí a gente pegou e veio. Grávida, então o Bernardo nasceu, você já morava aqui? Já. Bernardo é Rio Pretense. Rio Pretense. Eu sou biriguiense e o Jefferson é buritamense. Sim, chegaram em Rio Preto. Trouxeram o Bernardo de cara, agora temos um cidadão Rio Pretense. Então, assim, esse daí é um pouquinho da essência de como começou a nossa história, e aí isso começou a desenvolver. Eu lembro que a gente mudou em fevereiro, aí em março começou a pandemia, né? Foi agora. Foi em 2020. Que eu mudei efetivamente pra cá, pra Rio Preto, fazem 5 anos. Isso, em fevereiro fez 5 anos. Que a gente presta serviço pra cá, sim, já são 7 anos. E aí, pandemia, mais difícil. Mas você sabia que a pandemia pra nós foi essencial? Foi muito bom. De positiva? De positiva. Porque o empresário precisava de fluxo de caixa, ele precisava de fôlego. E aí ele começou a olhar para outras coisas que ele não tem nem tempo de olhar. Agora já entrando, né? Muitas vezes ele tá tão atolado do operacional
que ele não tem tempo. Meu jeito de ganhar dinheiro é esse. Eu compro isso, faço isso, vendo isso, meu dinheiro tá daqui. A pandemia fez muita gente parar ou por obrigação ou por tempo mesmo. Porque tá fechado, o que eu vou fazer? Vou dar uma olhada aqui nisso. Tanto os parceiros contábeis, como também alguns empresários, alguns eram muito conservadores, mas conservadores ao extremo, que a gente chegava para propor o plano de parceria, eles falavam assim, eu não quero isso. Se eu soubesse que era isso, eu não tinha nem te atendido. Muitos eram assim, bem rígidos. Eu não quero levar problema para o meu cliente. Até porque a gente sabe, você como contador sabe, que vocês são assediados diariamente com esses serviços. Tem muitos profissionais bons, mas infelizmente, também como qualquer outra área, são assediados por trabalho que não condiz com a realidade. Talvez uma pequena diferença da tua área é que recuperação tributária é algo que sim, ou ele vem de uma origem muito corajosa, e aí muito risco normalmente, ou ele vem de uma origem muito medrosa, que, cara, para não correr risco nenhum, eu não quero. Sim. O problema é que os dois extremos têm um impacto extremamente negativo, né? Porque quem vai extremamente conservador e nem analisa, deixa de botar dinheiro no bolso, literalmente dinheiro no bolso, fluxo de caixa. Colocando a empresa em risco também, né? Colocar a empresa em risco por não fazer, por exemplo, não tá? Colocar a empresa em risco por não fazer. Se a gente for analisar os últimos dados, quantas empresas vêm entrando com recuperação judicial, nós diz isso porque a gente trabalha diretamente também com alguns parceiros nesses meios, e quando a gente vai realizar a análise, fazer uma auditoria tributária, tem tanto crédito válido que poderia ter realizado um planejamento tributário estratégico e talvez poderia ter salvado. Sim, claro. Salva a empresa. Claro. Sim, porque se eu tenho o meu setor, o meu ramo de negócios, ele tem oportunidades tributárias, eu não faço e o meu concorrente faz, sim, o mercado fica, entre aspas, desleal. Eu fico muito prejudicado do meu lado, e aí a minha chance de recuperação judicial, a necessidade de talvez eu falir, de eu ter que buscar uma RJ é muito maior. Por falta de competitividade no mercado. Sim, ele não tem preço que aguente, né? Então eu falo assim, que se a gente for parar e pensar no ponto de não aderir à recuperação tributária, eu analiso isso em 2 pontos prejudicial. Tanto para o empresário, primeiramente, que claro, foi esses pontos que nós comentamos, que deixa de levar fluxo de caixa, deixa de ter uma concorrência. E que pode estar matando a empresa dele. Exatamente. Pode ter uma gestão ali através desses tributos e ser mais competitivo. Então, primeiramente, o empresário. E segundo, o próprio contador. Por quê? Porque o contador, primeira coisa que se acontecer com esse cliente, ele vai perder esse cliente. Sim, esse é o risco mínimo. É o risco mínimo. Só que se ele não oferecer essa solução para o empresário, que é cliente dele, vai vir outro e vai oferecer. Sim. Então, além dele poder perder esse cliente para um outro profissional, como que isso vai ser apresentado para esse empresário? Porque a gente sabe que tem muita gente muitos profissionais sem ética no mercado nenhuma. Claro. E aí identificamos isso, deparamos muito. Sim, porque daí chega queimando, né? Chega queimando o contador, o cara perde o cliente e ainda fica, enfim, mal falado, Exatamente. Mal citado por uma negligência. Sim. Hoje em dia é negligência, porque recuperação tributária é um tema comum nas rodas de empresário. Sim. Por mais que pareça que não, hoje todo mundo, né, assim, muitas empresas já foram assediadas, se não diretamente, né, e assediadas nem a palavra, né, já tiveram uma oferta, né, porque assim, eu lembro em algum momento o boom do monofásico do PIS e COFINS. Sim. Farmacinha de bairro, autopeça de bairro, mercadinho de bairro. Então, sim, empresas super pequenas com um potencial de recuperação tributária alto. Mas hoje em dia, a gente tem várias teses pacificadas. Muitas. E algumas não. Como é que tu enxerga, como é que vocês trabalham aqui na visão tributária para apresentar isso?
Porque, enfim, sou empresário, estou assistindo aqui o podcast e quero entrar em contato direto com vocês. O que vai acontecer a partir do momento que eu entrar em contato? Que alguém entrar em contato direto com a visão tributária? Aqui a gente tem a nossa própria metodologia, de uma forma conservadora. Nem sempre o que talvez eu vou classificar como rating de risco, outro escritório vai classificar isso. Por quê? Só para que você possa entender um pouquinho da nossa metodologia. Sim. A gente parte muito do âmbito administrativo. Então, é a visão administrativa da Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado. O que está regulamentado pela Receita, o que está em instrução normativa. Aquilo ali, o que está ali para nós, são créditos escriturais que nós classificamos como créditos verdes. Discussões administrativas significa que não envolve judicialização disso. Isso. Já são teses pacificadas. O que exige é a mão de obra e a inteligência para que isso seja declarado da forma certa. Isso. Por isso que o nosso forte no escritório é a auditoria de crédito tributário. Então, qual que é o nosso foco principal? É analisar todas as obrigações acessórias de toda a empresa dos últimos 60 meses. E você sabe, né, Calete, que todo ano sai uma instrução normativa da Receita com o entendimento dela, o que pode utilizar de crédito, o que não pode, e muda toda vez. Toda vez, é verdade. Infelizmente, felizmente por um lado, mas infelizmente por outro, pela insegurança jurídica que traz. O governo como um todo traz pro ambiente de negócio do Brasil, faz com que o teu trabalho seja extremamente importante. Sim. Porque são normas de auditoria. O que tu está me dizendo é que existirão normas de auditoria diferentes aplicadas à mesma empresa. Sim, exatamente. Dependendo do ano. Por quê? Porque a contabilidade em si é isso que a gente procura levar de educação para o empresário, que ele precisa entender até onde é o papel da contabilidade. Sim. Por isso que a gente vem crescendo aí com grandes contadores do Brasil inteiro, porque a gente faz parte do hub de soluções dele. Por conta de analisar os últimos 60 meses, porque a contabilidade vai fazer o período dali para frente. Exato. E vocês vão seguir de acordo com as instruções daquele determinado ano. Só que pode chegar no final desse ano e a Receita mudar o entendimento. Olha, eu entendo que tal crédito pode ser utilizado e tal débito pode ser reduzido. Então, o que a gente faz? Com o entendimento dela hoje, a gente retroage os últimos 5 anos e aplica. A auditoria fiscal baseada nas normas atuais é fundamental. Sim. Até porque a gente teve muitas teses jurídicas. Um exemplo que a gente tem aí no mercado foi a tese do século, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que ficou aí, foram décadas. E depois que foi pacificada, que foi transitada no julgado, a Procuradoria deu o parecer dela, e após o parecer da Procuradoria, veio a Receita através da instrução normativa. Então, lá no passado, isso não era um crédito possível. Sim. Só que depois que foi pacificado pela Receita, isso é. E hoje em dia, a gente identifica ainda muitas empresas que não fazem exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. No mês a mês. No mês a mês. O que tu enxerga de capacidade no mercado? Assim, a maioria das empresas já fez recuperação tributária e está ok? Ou não, ainda tem muito para crescer, ainda tem muita... A legislação faça com que sempre tenha coisas para buscar, enfim, porque pode ser que eu já fiz recuperação tributária na minha empresa e eu preciso fazer de novo? Sim. Sim, preciso. Sim, porque inclusive nós, quando a gente chega alguma empresa no escritório, eu falo, mas eu já fiz uma recuperação tributária. Eu falo, mas deixa a gente analisar, fazer um diagnóstico, verificar todas as escriturações. Por quê? Porque hoje no mercado eu falo que a recuperação tributária, dependendo do nicho do escritório, elas são divididas. Tem escritórios que têm expertise na parte de recuperação da parte previdenciária, alguns entendem muito a parte do litígio judicial e ele vai classificar o que é pacificado no judiciário. E não tem talvez expertise na análise minuciosa, detalhada das escriturações fiscais. Então a gente já identificou muito e até hoje identificamos muito dentro do escritório empresas que utilizam recuperação tributária, que nós classificamos como um rating de risco, porque não está pacificado na jurisprudência administrativa ainda, sendo que quando a gente vai analisar a parte administrativa ainda tem possibilidade de crédito.
Então, resumindo. Sim. Tomar risco num lugar, sendo que poderia estar tranquilo em outro. Isso. Então, tem muito disso no mercado. Como também, dentro da nossa própria base, empresas que nós realizamos recuperação tributária há 3, 4 anos, e quando ele vem na nossa base, a gente vai analisar esses últimos 3 anos e, às vezes, encontramos algum crédito tributário. E muitos me perguntam, e às vezes você possa estar se perguntando, mas é erro do meu contador? Sim! E eu falo, nem sempre, a maioria das vezes não. É a falta da parametrização. Exato. Eu sempre falo, como que isso está sendo identificado e sendo tratado dentro da empresa? Quem que emite a nota fiscal? Quem faz o cadastro das compras? Ele tem um entendimento que a gente sabe, a gente tem, principalmente dentro do ICMS, vende para não contribuinte, para contribuinte fora do estado, ICMS na substituição tributária, suspensão, isenção. Então são muitas particularidades. E tu compra, compra de outro estado, e aí no estado de origem é um tratamento, no teu estado é de outro. Não tem como o teu fornecedor ter parametrizado certo. Então aí dentro de tudo isso, é o que eu falo, muitas vezes a fonte é dentro da própria empresa. E aí dentro da parametrização, a contabilidade vai seguir o que a empresa está passando para ela. Exato. Até porque a contabilidade ela tem que ser fiel aos fatos contábeis, né, que a gente fala, e pensando em tributário, o fato contábil principal é a emissão da nota fiscal, o documento fiscal diz aquilo, segue-se aquilo. Se aquilo está certo, se aquilo está correto diante da realidade da empresa, realmente, e até pelo volume, né, nem sempre se analisa. Humanamente é praticamente impossível. Exato. Pega um varejo aí que emite 15 mil notas mês. É o que eu falo, né? O seu cliente te contrata para prestação de serviço contábil. Hoje, um sistema de auditoria, para um acesso, um usuário, ele é uma média de 5 até 8 mil reais por mês. Imagina o custo. E fora a mão de obra, porque isso realmente... Sim, porque não adianta só o sistema, tem que ter alguém que analise e converse com ele de alto conhecimento. Agora, se você for fazer todo esse trabalho para aquele cliente, você vai ficar com o cliente. Exato. Quanto que ele vai te pagar de honorário mensalmente para ter um serviço de qualidade? Por isso que nós sempre frisamos para o empresário, ele precisa ter um bom contador e um bom tributarista, um gestor tributário, para que possa envolver todo esse trabalho, fazer um planejamento estratégico e para tentar nesse formato minimizar riscos, porque às vezes você está com um passivo oculto ali correndo um risco absurdo, ou como também deixando de tomar algum crédito por mudança na legislação que talvez auxiliaria no fluxo de caixa. Sim, obviamente. Antes da gente entrar no papo sobre educação empresarial, nós estamos em março de 2025 gravando esse episódio. Dia 1º de janeiro, eu até postei esses dias, né, que faltavam 10 meses para o start da reforma tributária. Eu tenho estudado muito isso, enfim, e tenho gostado do tema, apesar de não gostar de algumas coisas que eu estou entendendo dele, mas a reforma tributária, uma das bandeiras da reforma é que ela vai simplificar o imposto. Sim. Primeira pergunta, tu concorda com isso? Segunda pergunta, a reforma tributária vai trazer mais ou menos oportunidades de recuperação tributária? Vamos lá. Eu falo assim, é bem polêmico isso, né? Sim. E muitas pessoas não concordam com a minha visão. Primeiro ponto, meu entendimento, falando Mainara Fogaça como gestora tributária, eu não entendo na simplificação. Não entendo. Eu também comecei acreditando nisso e hoje eu vejo que ela é extremamente complexa. Até porque quando a gente vai falar da não cumulatividade plena, não é tão plena assim. Exatamente. E os impactos que vai trazer para as empresas do Simples Nacional indiretamente também. Nossa, a análise de cadeia é fundamental. A reforma tributária, ela está obrigando, e quem não entendeu isso ainda já está atrasado, ela está obrigando, a reforma tributária obriga todo e qualquer empresário a se colocar no desenho de cadeia para entender aonde que ele está. Eu sou a ponta, eu sou meio,
eu vendo para B2B, B2C, enfim. Eu também concordo com a visão de que não vai simplificar. Apesar de reduzir a quantidade de impostos, e não estamos falando de percentual, estamos falando de quantidade de siglas, ela não vai simplificar, eu concordo com isso também. E nós entendemos, né, estando aí na área, acho que você, tanto como nós, também vem estudando aí, acompanhando desse cenário. Tem hora que nós, como contribuinte, a gente se desespera. Eu, como contribuinte, me desespero um pouquinho pensando no mercado. Só que dentro de todo esse cenário, a gente vem avisando os empresários que vai precisar de um mapeamento, entender os cenários que vai criar impacto. Até porque o assunto que nós comentamos, inclusive agora, as empresas do Simples Nacional. Nossa! Muitos nem têm noção. E profissionais contábeis que só trabalham com o Simples Nacional, às vezes a gente vai conversar e fala, não, mas com a minha área não vai mexer. Eu falo, principalmente. Meu chapéu. E assim, né, dentro desse conceito, é que nem você comentou, a gente tem que analisar as pontas. Porque se eu sou uma empresa e meu fornecedor é Simples Nacional, ou ele vai recolher o CBS e IBS por fora para mim poder me creditar. Ou eu vou largar ele. Ou eu vou querer outro. É isso aí. É que nem você falou, vai forçar a situação de muitas empresas. E o impacto é em 100%, e não é nem 100% dos CNPJs do Brasil, é em 100% dos brasileiros, seja eles CNPJs ou CPFs. Sim. Né? Todas as pessoas, porque mexendo na cadeia estrutural das empresas é mais ou menos emprego para alguém. Sim. Porque é bem isso. Eu sou teu principal cliente. E é comum uma empresa de Simples Nacional ter como clientes, quem vende para B2B, né? Como principal cliente, um cliente grande, que compra muito desta pessoa. Se esse cara não gera o crédito que eu preciso, esse cara deixa de ser meu fornecedor. Esse cara aqui, 70% da receita dele estava vinculada a esse cliente. Ele não sustenta. Bom, o que aconteceu contigo no call center? Tu tinha, em tese, um cliente só, pelo que tu comentou. Um fornecedor de serviço. Ele cortou a minha perdida. Ele cortou. Vocês tentaram, mas não dava mais. Porque até você ganhar mercado, o seu custo... O custo fixo... O custo fixo pesava tanto que não sustentou a força de venda necessária. E tu acredita que vão surgir novas oportunidades de reposição tributária? Muitas pessoas... Até porque vai virar uma bagunça, né? Infelizmente. Esse período de transição vai ser bem complicado. Eu entendo que a recuperação tributária, muitos no mercado falam que vai acabar. Eu entendo que vai aumentar a oportunidade. Sim. Porque hoje, se você falar assim para mim, Mainara, no sistema atual, onde estão as principais oportunidades? Eu vou falar lucro presumido e lucro real. Ok. Mas entre o lucro presumido e o lucro real, a maior oportunidade está no lucro real. Sim. Por quê? Porque ele tem um crédito e o débito. A não cumulatividade. A conta corrente, o tempo de mês a mês, uma conta corrente. Exatamente. E aí, a gente falando agora de CBS e IBS, de uma não cumulatividade que não é tão plena como a gente já Mas vai atingir todo mundo que está fora do Simples. Então, a análise aí, a oportunidade vai aumentar muito. E vai aumentar em quantidade de CNPJs absurdamente. Absurdo. Porque se a gente for olhar a quantidade de CNPJs no Brasil e quantos estão no lucro real, é menos de 10%. E o Simples ocupa 70%. Sim. Então tu tem um gap de 20 e tantos por cento dos CNPJs do Brasil, que hoje estão provavelmente no lucro presumido, ou arbitrado, mas enfim, muito raro, que vão cair nesse cenário. E é o que eu falo. A gente vem trabalhando isso com os nossos mentorados, inclusive. A oportunidade é agora. Sim, tem que aprender agora. A oportunidade agora. Muitos falam assim, mas vai zerar o game. Tudo bem. Quem já tem o conhecimento do sistema atual vai fazer toda a diferença, porque você já sabe o que é não cumulatividade. Mas agora, ou você estuda e entra no mercado, ou você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Bom, e aí tu já citou, né? Além de palestrante, tu tem um grupo de mentoria, onde tu é mentora de profissionais. Quem são esses profissionais? Para quem é a tua mentoria? Vamos por partes. Quem são os teus mentorados? Ótimo. A gente tem alguns grupos, né? Mais de um grupo. Isso. A gente tem um grupo que é o mais antigo, que é o Oportunidades Tributárias.
Oportunidades tributárias, ele é focado para profissionais contábeis ou advogados que querem começar a empreender na área tributária. Sim, aquilo, toda a estrada pesada que tu passou, tu entrega com velocidade. Isso. Então, na mentoria Oportunidades Tributárias, eu tenho um sócio, que inclusive foi meu professor na graduação, e hoje eu tenho a honra de ter ele como sócio, o Dr. Renato Freitas, que Queridão, conheci ele online, né? Tivemos algumas reuniões falando de alguns clientes. Ele é um mestre incrível aí, veio direto da Procuradoria da Fazenda também, então tem uma carga sensacional. Então a gente leva as oportunidades. O que tem de oportunidade para a área de recuperação tributária de determinado segmento para Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Agora estamos começando a levar oportunidades que vamos ter com a reforma tributária. Como começar a empreender, como levar isso para o nosso cliente. Então a gente aborda muito isso na nossa mentoria. Então isso é para quem quer começar a empreender, claro, entender as oportunidades do mercado. Quero ter a minha empresa de recuperação tributária. Isso, eu quero começar a vender, como que eu faço. Então a gente mostra como que funciona ecossistemas de parceria, até para que eles possam fazer parceria entre eles mesmo. Eu falo que ali a gente está criando uma comunidade. E é um pessoal sensacional também. Que legal. E há quanto tempo tem isso já? A gente tem a mentoria Oportunidades Tributárias já há 3 anos. Que legal. Então já está consolidado no mercado. Já está bem consolidado e a gente vem trabalhando para ir aumentando o mercado. Sim, tem gente que já está vivendo disso. Tu já ensinou, já tem a sua empresa de recuperação tributária, já está oferecendo serviços, trazendo clientes, parceiros e vida que segue. E aí um outro trabalho que a gente tem desenvolvido, que quando iniciamos, né, na recuperação tributária, como eu comentei no início, foi muito dentro do ecossistema de parceria. Então a gente ia lá, fazia parceria com o contador, e isso a gente teve que desenvolver uma metodologia. Desenvolvendo essa metodologia, analisando qual que seria o melhor caminho, como que a gente fazia. Então até então a gente só trabalhava muito como parceiro. A gente trabalha com 2 formatos. Olha, eu presto serviço para a sua contabilidade, você vai implementar isso na sua lista de produtos e é o Calete que vai prestar o serviço e vai oferecer isso para o cliente. O meu cliente nem vai saber que eu estou contratando a tua empresa. Como também tem um outro formato na qual a gente implementa, unifica, né? A gente une as forças, leva isso para o cliente como um ecossistema de soluções através do seu escritório e apresentamos em conjunto. Então a gente faz um diagnóstico, a gente analisa toda a sua carteira, através dessa análise de carteira a gente verifica se tem alguma viabilidade em questão de lançamento que pode estar levando a risco por até alguma intercorrência interna do escritório de contabilidade, porque a gente sabe que o empresário contábil não consegue administrar e alinhar isso. E não... É humanamente impossível, né, de analisar 100% das declarações enviadas. E aí dentro de todo esse cenário, a gente entrega isso para o cliente, nosso time faz essa reunião junto com o cliente até fechar o contrato. E isso tem uma remuneração e a gente vai trabalhando em conjunto. Então hoje a gente trabalha isso com licenciamento. Então com toda essa estrutura, a gente trouxe o licenciamento do Visão Tributária para levar oportunidades para o contador ter trabalho de qualidade com responsabilidade. Sim. Com grandes profissionais do mercado. Sim, eu tenho licenciamento da visão tributária, eu consigo oferecer isso para os meus clientes e de todos dos serviços que aqui a gente obtiver êxito, uma parte dessa remuneração fica comigo. Exatamente. E aí é tudo muito estruturado, muito acompanhado. Então a gente, do final do ano para cá, a gente até mudou o cenário porque a procura estava sendo muito alta de parceria, até por conta do mercado hoje está exigindo. E também, né, os contadores recebendo muitas propostas de parceiros, e às vezes não tem confiança e percebe que realmente é um pouquinho mais ousado. Então eles sabem do nosso perfil conservador, a gente levanta todas as viabilidades. Eu falo que tudo que está dentro da legislação, se o cliente é um cliente mais arrojado e ele está precisando de crédito naquele momento, ele tem que estar ciente de que ele está tomando risco num crédito amarelo, vermelho, Isso. Enfim. Às vezes é necessário para uma empresa poder reerguer naquele momento? Sim, mas esteja ciente. O que nós não concordamos é que alguns colegas vendem esses créditos e não contam para o empresário a realidade do problema que pode trazer lá na frente. Exatamente, o tamanho do risco que ele está tomando. Mas então esse segundo grupo de mentoria, ele envolve
duas coisas, né? Tu traz educação empresarial para eles e também esse sistema de licenciamento e oferecer esse serviço. Sim. Por que a educação empresarial? Porque quando a gente analisa cada carteira e dentro do diagnóstico, a gente apresenta para ele ou para o time dele o que está acontecendo, o que ocasionou aquele crédito. E com isso ele também vai... Sim, ele vai se tornando melhor. Isso. Ele vai se tornando melhor profissionalmente. E também vai verificando o que tem de errado, talvez ali dentro, que poderia melhorar. Ah, que legal, que legal. E aí a gente tem o terceiro, que a gente lançou ano passado, que a gente vem crescendo, que é o Visão 360. O Visão 360, hoje, como visão tributária, eu falo que a gente leva um hub de soluções empresariais para os nossos parceiros e para os nossos clientes. Então, muitos trabalhos foram validados. Dentro do Visão 360, eu levo o nosso hub de soluções para que eles possam oferecer para os clientes deles também. Que é entregar o hub de soluções inteiro. Sim. E fazer com que ele tenha uma estrutura maior. Olha, uma empresa como a tua tem essas possibilidades internas, e aí tu já educou ele e mostrou a tua metodologia, mas, além disso, tu pode ter, e teu cliente também precisa dessa estrutura toda de hub de parceiro, hub de soluções. E o pessoal tem gostado, tem dado resultado? É o que eu falo, né? A gente encurta espaço para eles. Você sabe, estamos no mesmo grupo de empresário. Sim. Qual que é o valor do investimento para que a gente possa acessar novos ambientes, verificar novas oportunidades, validar isso para que a gente possa começar a oferecer para os nossos clientes. Exatamente. E a gente é um processo longo para que um hub de soluções completo seja montado. Exatamente. E aí o que acontece? De 3 anos para cá foi quando nós, com visão tributária, a gente começou a levar esse hub de soluções, a gente começou a ver resultado. Tanto para os clientes, como também para nós e quem estava na nossa volta. Aí eu falei, por que não eu não criar um clube, né, um grupo de empresários para pensar em 360 graus, porque tanto o empresário contador ou da área jurídica tem uma carteira de cliente, que eu falo, é mais fácil você vender 10 produtos para um único cliente do que ter um único produto para vender para 10 clientes. Exatamente. Para quem não sabe, é 87% mais fácil vender para quem já comprou de ti uma vez. Então. Isso faz com que o custo de aquisição do cliente, com que a rentabilidade do teu segundo, terceiro, quarto, quinto produto seja infinitamente maior do que a do primeiro. E com isso, quem está, né, nessa comunidade do Visão 360 com a gente, a cada 4, 5 meses, nós fazemos uma rodada de negócio. Vai ter agora em maio desse ano, vai ser a primeira desse ano, inclusive. Exclusiva para quem está no clube. Exclusiva para quem está no clube. E aí, dentro dessa situação, a gente leva alguns parceiros do nosso ecossistema para apresentar soluções, levar a educação e mostrar a rentabilidade que ele pode ter e também o cliente dele. Então, olha como a gente está encurtando caminho ali, né? Porque olha o tanto que nós investimos para poder chegar a entender exatamente tudo isso. E você acredita que tem muitos empresários contábeis que quando a gente oferece essa solução, ainda ele fica desconfiado, tipo, aí eu vou oferecer mais do que um produto para o meu cliente? Sim. Só que a gente vê hoje muitos escritórios de contabilidade abrindo grupo de contabilidade, grupo empresarial com diversos hubs de soluções, para sempre poder levar mais e melhor. Mais. E o processo de mentoria é justamente isso. Eu fiz a estrada e levei 10 anos, 15 anos, 8 anos. Eu quero te entregar isso em 6 meses. Tá, tu vai ter o meu tamanho em 6 meses? Não, mas tu vai saber tudo que precisa e tu vai ter todas as armas que eu tenho em 6 meses. Sim. Se tu só seguir a receita do bolo, mentorado que segue a receita do bolo, no máximo, em 1/3 do tempo, ele atinge os mesmos resultados do seu mentor. No máximo, em 1/3 do tempo. Porque é bem isso, é a máquina do tempo. Eu tô te entregando ela pronta, olha. Aconteceu isso, aquilo, agora tu faz assim, ó. Isso aqui já deu, eu já tentei, deu errado.
Isso que eu tentei deu certo, isso que eu tentei deu errado. E quantas vezes a gente já quebrou cabeça, né? Óbvio. Eu falo assim, Calete, é muito mais fácil você aprender com o erro dos outros do que com o seu mesmo. Exatamente. Exatamente. E aí tu tem acesso a essa pessoa que errou te contando. Eu errei desse jeito, não faz assim. Isso. Eu errei desse jeito aqui, faz assado. Porque se a gente chegou até aqui, a gente errou muito. Eu errei muito. Nossa, perde cliente por falta de paciência na hora do atendimento, ou perde cliente por falta de zelo na hora da prestação de serviço. Enfim, tudo isso entra nesse bolo de o nível de educação empresarial. Isso. E o quão importante, apesar de a gente já ter talvez até respondido essa pergunta, mas assim, por que pessoas que querem crescer precisa ter um mentor? Ah, mas eu vou aprender igual, eu fiz a mesma faculdade, eu estudei na mesma faculdade que a Mainara. Por que eu precisaria dela como mentora? Eu entendo que tudo é ambiência e frequência. E eu venho escalando, tanto eu e o Jefferson, que é meu sócio, vem se escala. Se a gente for olhar o Jefferson e a Mainara de 5 anos atrás, pensando em mente empresarial e pessoal, eram totalmente diferentes. E tudo é escalável. Se você me falasse, talvez, há 5 anos atrás, que eu investiria em um grupo de empresários, que eu desembolsaria R$180 mil por ano, eu ia falar assim, você tá louca, Mainara. Mesmo que eu tivesse esse dinheiro, né, tem aquela frase, né, aquele tipo de frase, não, mas mesmo que eu tivesse esse dinheiro, eu não faria isso. O ano passado, eu investi mais de R$500 mil em mentorias e acessos. 500 mil reais investidos em educação empresarial para que tu te torne uma profissional e uma empresária melhor. Exatamente. Porque eu falo que eu sempre tenho que estar um passo à frente do que o meu cliente está pensando e o meu parceiro também. Para que eu possa sempre ter soluções para levar para ele. E aonde que eu vou buscar isso? Sempre com um mentor e um conselheiro. Que já está um passo à frente. Já fez mais que tu. E aí eu tenho pessoas que eu modelo, só que vai chegar num ponto que aquela pessoa que eu modelei, eu já me igualei. Claro, porque tu aprendeu com ela, fez a receita de bolo, e a gente aí eu tenho tem que ir para outro. outro degrau, e assim a gente vai indo. Por isso a necessidade, na minha visão, de sempre ter um conselheiro e um mentor. E enquanto eu estiver em crescimento, eu sempre vou ter um mentor e um conselheiro. Claro. E tu acredita que esse valor te trouxe ROI? Sim. Trouxe ROI. Sim. Foi porque nesse tipo de coisa, a grande diferença entre custo e investimento é o retorno que isso traz. Sim. Né? Porque se tu tirou do bolso e o retorno foi menor, é custo, porque tu perdeu dinheiro, né? Agora, se tu tirou esse dinheiro do bolso e o retorno foi maior, deu ROI é investimento. Eu falo que, primeiramente, né, tem os retornos, eu falo os objetivos também, mas a evolução na nossa visão como empresários e como pessoas e o tanto de vida que a gente consegue impactar através da nossa transformação, eu acho que isso financeiramente não tem dinheiro que devolva. Ah, sim, porque daí aí não estamos falando de sucesso estrutural, estamos falando de sucesso de legado. Exato. O quanto a gente vai deixar e o quanto a gente está impactando de vida nesse mundo. Mas aí, automaticamente, eu falo que o resultado financeiro, ele vai acontecendo naturalmente. Se eu falar para você que quando eu iniciei investindo nisso lá atrás, eu pensei só no propósito, o propósito ele aconteceu e eu descobri ele. O propósito eu descobri faz 2 anos atrás só. Qual que era o meu propósito? Então, até isso às vezes eu falo que enquanto a pessoa não descobre ainda qual que é o propósito dela, ela tá meio perdida no mundo. Sim, mas é bom que ela continue trabalhando. Sim, né? Porque, pra ir desenvolvendo. Exatamente. Eu não vou lembrar de quem é essa frase, mas eu não sei se eu acredito em sorte, mas quando ela chegar, eu quero que ela me pegue trabalhando. Isso. Porque é bem isso. O propósito vem, mas trabalhou, deu errado, trabalhou de novo, tentou, não cumpriu com o que prometeu, mesmo que for a duras penas, mas as coisas aconteceram. É fundamental estar em atividade para que quando, em algum momento, vai acontecer isso. Né? Vai acontecer. A tua clareza de foi para isso que eu nasci. E não tem idade, né? Não tem idade. Eu falo que a gente, com honestidade, propósito, princípios que são inegociáveis,
E aí a gente deixando o nosso legado, automaticamente as portas vão se abrindo. Sim. E os ROIs vai acontecendo. E aí a gente vai falando, olha onde eu cheguei. Olha o que aconteceu Olha aqui. as mesas que eu estou sentando. E é assim, vai acontecendo naturalmente. Mainara, sempre para encerrar o podcast a gente faz um game. Então assim, eu vou te fazer uma pergunta e o que vier na tua cabeça tu responde. Ai, meu Deus. É rapidinho. Um hobby da Mainara. A Mainara hoje gosta muito de viajar. Um hábito. Todos os dias de manhã eu preciso orar. Um livro. Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Esse livro fez eu mudar muito minha visão. Uma pessoa que tu admira. São os meus pais. E assim, meus pais não têm estudo, meus pais deram errado como empresários que também já tentaram, mas eu falo que o princípio deles e o propósito de amor que eles fizeram pela vida, porque eu falo que isso é o essencial. Sim, Eles criaram. Não interessa quanto cifrão tu vai gerar. Então, admiro eles demais. E às vezes eles se sentem tão pequenos perto da gente e eles não têm noção como eles são grandes. Do impacto. E que a gente seja assim, né, pros nossos... Um sonho da Mainara. É viver o resto da vida com saúde e os que estão próximos de mim. Porque eu falo que saúde é o essencial. O resto a gente corre atrás, a gente passa, a gente levanta. Dá certo, dá errado, volta. Aí fala assim, mas é sonho. É que esse sonho permaneça sempre. Saúde, 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 saúde. Minha amiga, mais uma vez, obrigado por nos receber aqui, eu e minha família. Eu que agradeço, foi uma honra. A família de vocês está no fundo do nosso coração. A gente ora por vocês, a gente agradece por vocês terem entrado nas nossas vidas e que seja o primeiro de muitos episódios e que logo o teu podcast vá ao ar, porque as pessoas precisam te ouvir mais. E logo a gente vai estar na nossa nova sede. Com certeza, quando você for vir, já vai vir na sede nova para o nosso episódio. Perfeito, perfeito. Gente, assim a gente encerra mais um episódio do CaletiCast e eu peço que tu curta esse episódio, compartilhe com algum empresário que precisa e merece colocar mais dinheiro no bolso, porque eu vou te indicar a melhor profissional do Brasil em recuperação tributária. Até mais!